Mateus 26, versículos 17 a 30, está sendo projetado aí. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé para juntos e em reverência lermos esse trecho da palavra de Deus. Diz assim a minha versão e essa que está sendo publicada aí. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por mais uma vez estarmos meditando na tua palavra. Dependemos de ti, Senhor. Não há em nós qualquer ousadia de depender do nosso conhecimento e da nossa força. Esperamos em ti e pedimos que, assim como o Senhor falou ao meu coração, fale também ao coração dos meus irmãos. Hoje que especialmente celebramos a tua ceia, a ceia memorial, Senhor, nós pedimos que os elementos daquela noite, os eventos daquela noite, possam se tornar fortes na nossa consciência e que venhamos a tomar posições definidas quanto à nossa fé em Jesus Cristo. Abençoa o teu povo aqui, nós pedimos em nome dele. Amém. Amém. Pode sentar-se. Como eu disse, queridos, nós chegamos nesse ponto do Evangelho, pela providência de Deus, num dia em que estamos celebrando a ceia. Já estudamos o Evangelho de Mateus até este ponto, até o versículo 30 do capítulo 26 de Mateus. Então é uma longa jornada, já passamos por tantas histórias maravilhosas, tantos ensinamentos profundos. Encerramos há pouco tempo o discurso de Jesus sobre as últimas coisas, né? Falamos sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, tudo conforme está escrito no Evangelho, nos capítulos 24 e 25. Então, estamos caminhando. Os eventos aqui narrados aconteceram no dia de quinta-feira. O capítulo 20, a partir do capítulo 20, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele nos mostra aquele famoso Domingo de Ramos, que é comemorado por boa parte dos cristãos, lembrando a entrada triunfal de Jesus. Ali foi um ato profético, em que Jesus, cumprindo, ele fez questão de cumprir essa profecia, era algo que dependia dele. Ele cumpriu a profecia de Zacarias, quando diz que o teu rei, Jerusalém, vem a ti manso e humilde, sentado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta, né? E Jesus pede que os discípulos vão e peguem esse
que nunca havia sido montado, e colocam ali as suas vestes. Jesus entra e a cidade de Jerusalém para. Há um grande clamor, há uma grande vitória, é algo assim inexplicável, porque as pessoas estavam festejando os dias da Páscoa, né? Era a semana que precedia a maior festa religiosa judaica. Uma multidão de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas estavam reunidas naquela cidade para comerem a Páscoa. E nós vimos a partir do capítulo 20 o desenrolar. É interessante que todos os evangelhos passam os 3 anos do ministério de Jesus. Normalmente eles ocupam grande parte dos 3 anos do ministério de Jesus em 2/3 do que escreveram. E 1/3 apenas cobre os últimos 7 dias de Jesus antes da crucificação. Isso nos mostra a importância que eles percebiam nessa semana final de Jesus sobre a terra. E aqui é realmente os estertores, é o final, porque conforme nós vamos colocar aí a ordem dos eventos que aconteceram, e aqui não está apenas a ordem que Mateus coloca, mas é uma visão compilada dos 4 evangelistas, nós vamos ver que nesta noite, na noite da preparação, na quinta-feira, antes da sexta, que era o grande dia da preparação, no sábado, o Shabat, eles comemoravam o descanso, né? Então, nesta noite especial, Jesus se reúne com os seus discípulos. O Evangelho de Mateus não diz, mas João deixa claro que ele pede a Pedro e João para irem à cidade, na casa de determinada pessoa, para pedir um local onde ele pudesse comer a ceia pascal com os seus discípulos. Algumas tradições dizem que foi exatamente na casa do pai de João Marcos, que depois se tornou um evangelista que acompanhava, um missionário que acompanhava o apóstolo Paulo. Mas isso é apenas especulação, não existe nenhuma referência bíblica quanto a isso. O fato é que os discípulos foram e encontraram exatamente o que Jesus previra, seguiram um rapazinho que levava um cântaro d'água sobre a cabeça, o que era bastante incomum. Essa era uma atividade própria das mulheres, e eles seguem aquele discípulo e aquele menino, e onde ele entra, então, João e Pedro pedem a sessão do cenáculo, ou um local próprio, onde eles estariam realizando essa ceia. Havia uma tradição entre os judeus que quem não tivesse, porque a cidade recebia muita gente, quem não tivesse casa própria ou lugar próprio para celebrar a ceia, e algum residente tivesse algum espaço, ele era obrigado a ceder aquele espaço para que os desconhecidos, os viajantes, pudessem celebrar a ceia pascal. E foi exatamente o que aconteceu. Talvez porque este homem já fosse conhecedor de Jesus, e nos parece, pelo que o evangelista deixa claro, né? O mestre diz: o meu tempo está próximo. Então era alguém que tinha alguma noção do que estava acontecendo. E ele acaba cedendo um espaço, e ali se prepara a ceia. Era uma ceia tradicional, não é ainda a ceia do Senhor. Foi nesse momento que foi instituída a ceia do Senhor. Estão ali os discípulos para celebrar algo que eles pensavam que seria repetido para eles todos os anos. Os que estavam vivendo aquela ceia já haviam repetido isso desde o nascimento. Tinham acompanhado toda essa história sagrada da celebração da ceia, porque a ceia pascal, ela indicava o grande ato poderoso de Deus no passado em tirar o seu povo da escravidão do Egito e levá-lo à liberdade em uma terra que mana leite e mel. Tudo isso, sim, queridos, figura, tipo, que Deus estava desenhando na história para apontar o que Jesus Cristo iria fazer individualmente por cada um daqueles que crescem nele. A ordem dos eventos é essa que está colocada aí. Primeiro, o início da ceia pascal, que aconteceu na quinta-feira após o pôr do sol, né? Celebram a ceia, conforme diz aí Mateus
26, 20. Em seguida surge uma discussão entre os discípulos sobre quem era o mais importante, quem era o maior. E Jesus responde a esse questionamento deles, dando um exemplo de humildade. Ele disse: vocês me chamam de Senhor e fazem certo, porque de fato eu sou mestre e Senhor. Mas eu, sendo o maior dentre vocês, lavei os seus pés. E assim como eu lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. O exemplo, então, era um exemplo de humildade. Não existe, preste atenção muito clara nisso, não existe orgulho evangélico. Não existe isso. Se alguém se acha melhor do que os outros, se alguém se acha mais importante do que os outros, precisa urgentemente de uma sessão lava-pés. Aquilo que uma vez por ano os bispos da Igreja Católica fazem, até o Papa faz isso, né? Lavar os pés das pessoas desprestigiadas. O Papa Francisco, se não me engano, lavou os pés de uns presos lá no Vaticano. Mas você já assistiu essa cerimônia? É uma pompa tão grande, né? É um negócio assim tão rebuscado, é uma toalhinha fina, é uma coisa linda, e depois os caras vão dar um beijo no pé do sujeito, né? Quem sabe se isso de fato gera alguma humildade. Mas é preciso dizer e deixar bem claro, não existe na mesma frase cristão e orgulho. Não existe. Se você é cristão, você é chamado para ser humilde como o seu Senhor foi. Ele era mestre, ele era o Kyrios, ele era o Senhor, mas ainda assim, ele se tornou um escravo e baixou ao ponto mais baixo da estrutura familiar, que era lavar os pés dos visitantes. Você imagina aí a vergonha. Enquanto a turma estava discutindo quem era o mais importante, quem ia assentar no trono melhor, quem estaria numa melhor posição, o que verdadeiramente estava no trono, estava dando um exemplo de pura humildade. Então guarde isso no seu coração. Se você tem um coração orgulhoso, peça para Deus quebrar isso daí. Porque Deus não tolera um coração orgulhoso e um olhar altivo. Todos nós devemos nos encher do Espírito Santo e dar provas de que somos como nosso Senhor, sendo humildes, considerando os outros, como diz o apóstolo Paulo, maiores do que nós mesmos. Há a disputa então sobre qual é mais importante. Jesus lava os pés dos discípulos e aí é indicado Judas como traidor. Depois dessa declaração, qual um de vocês me há de trair? E você também pode ficar imaginando a circunstância especial daquele momento. Desde Mateus 20, Jesus disse que seria traído. Mas parece que a ficha não tinha caído ainda na cabeça dos discípulos. E naquele último momento, um momento de festa, um momento espiritual, um momento tão feliz, eles talvez estivessem pensando em muita coisa, mas não numa traição. E quando Jesus traz a eles novamente a lembrança do que já havia falado anteriormente, de que um deles iria traí-los, causa no grupo todo uma comoção, a ponto de eles se perguntarem: por acaso sou eu, Senhor? Será se Jesus está sabendo alguma coisa que eu não sei, né? Será se em algum momento eu vou fraquejar e vou trair o Senhor? Judas já havia, nós vimos isso anteriormente, Judas já havia acertado a venda de Jesus pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata, 30 peças de prata era o preço de um servo que fosse escorneado por um boi, como diz lá o livro da lei, né? Então, você percebe que para eles é um grande choque. E eles ficam se perguntando: será se sou eu? Será se sou eu que posso trair o Senhor? E Jesus ainda aumenta a atenção quando ele diz: alguém vai me trair. E sabe quem é? Um dos que coloca a mão comigo no prato de comida.
Ou seja, ficou mais claro para os discípulos que seria um dos 12. Aí você imagina o clima, né? Ali todo mundo assentado olhando uns para os outros, né? Será se esse bicho que vai trair o Senhor? Né? Se alguém soubesse, mas o Senhor revela a João especificamente que o traidor é Judas, quando lhe dá um pedaço molhado do pão para que ele coma. E diz: o que tens a fazer, faze-o depressa, e Judas cai fora exatamente para acertar os detalhes da entrega de Jesus. A partir desse momento, Judas sai, o Senhor celebra a ceia, aí sim, institui a ceia do Senhor. É interessante que no lava-pés Judas ainda está ali presente. O Senhor Jesus humilhou-se até para aquele que o queria ver morto. E nós às vezes temos um coração tão duro. Mas agora, no momento em que o mal está excluído, em que já não há ninguém de coração dobre, no momento em que há apenas os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, é que o Senhor institui a Sagrada Ceia. Isso para nós também deve servir de um grande exemplo. Às vezes se fala que a ceia deve ser livre, deve ser administrada a qualquer pessoa. Não foi assim com Jesus Cristo. Aquele que o traía foi primeiro mandado embora, primeiro foi retirado e posteriormente o Senhor institui a ceia. Mas, pastor, assim o Senhor Jesus não está fazendo uma exclusão? Não seja tolo. Porque Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido, mas nem todos têm parte com o Senhor Jesus. Jesus é muito proprietário das suas ovelhas, Ele reconhece e sabe que nem todos aceitarão livremente a oferta da graça, porque são pecadores e não querem deixar a vida de pecado para ir para a luz, porque as suas obras são más, e eles gostam de praticar más obras. Se o próprio Jesus excluiu alguém que não era do seu círculo íntimo, não era alguém que era voltado completamente para ele, por que nós devemos fazê-lo? Então, a ceia do Senhor é celebrada exclusivamente para discípulos comprometidos com Jesus Cristo. E como é que nós sabemos que algum discípulo é comprometido com Jesus Cristo? Por meio do batismo. O batismo é a porta de entrada, é o testemunho inicial da fé cristã. Todo aquele que crê deve ser batizado. E se você crê, mas ainda não é batizado, está na hora de você pensar em ser, então, submetido ao rito do batismo. É a porta inicial. Posteriormente, à medida que vamos convivendo, nós vamos sendo ensinados e vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Algumas pessoas tornaram o batismo tão difícil que parece que é uma formatura, né? O cara faz o curso de 1 ano, passa 1 ano aprendendo, decorando o versículo, tem que dar muita prova para então você poder batizá-lo. Nós não vemos isso no Novo Testamento. A declaração do Novo Testamento é lícito se você crê. É lícito se você crê. E se alguém crê, não se pode impedir a água batismal. Agora, depois de batizado, a pessoa não obedece, aí nós temos 1 Coríntios 5 que ordena a disciplina. A disciplina na igreja é necessária para a correção dos filhos de Deus. Como você já sabe, uma casa que não tem disciplina gera marginais, gera pessoas do mal. Toda casa sem disciplina, mais cedo ou mais tarde, vai passar por uma grande dor. E da mesma maneira a igreja de Jesus precisa de disciplina também. O batismo é para o que crê, mas depois de batizado, ele precisa ser disciplinado para andar no caminho do Senhor. Então é instituída a ceia do Senhor para um grupo seleto, para um grupo restrito, apenas daqueles que de fato estão com Jesus Cristo até o final.
Em seguida, Jesus ensina, conforme João 14 até João 17, e ora pelos seus discípulos. Veja que não foi somente chegar, comer e sair. Foi uma celebração que levou muito tempo. Era algo que se estendeu dentro da noite, e nós vamos encontrar Jesus sendo preso exatamente fora da hora normal, o que chama a atenção, porque também o judeu ele tinha um respeito pelo descanso noturno. Mas a intenção, os fatos se avolumaram tanto que foi necessário fazer o julgamento de Jesus, correrem com o julgamento de Jesus, para que ele fosse sacrificado antes da celebração da Páscoa. Depois disso, o grupo de discípulos com Jesus parte para o Getsêmani, e ali Jesus diz a Pedro que ele o negaria por 3 vezes, o que de fato acabou acontecendo. A famosa oração de Jesus no Getsêmani, em que ele pede ao Pai para que passe aquele cálice de sofrimento, mas que por fim não triunfasse a vontade de Jesus, mas que triunfasse a vontade de Deus. O que para nós também é outro grande exemplo. Às vezes nós pedimos coisas que para o futuro nos serão laço. Pedimos que Deus nos dê livramento de algumas coisas que são necessárias para que o nosso caráter cristão aconteça. Por isso nós nunca devemos ter o costume de alguns de estar decretando qualquer coisa na nossa vida, absolutamente. O próprio Senhor Jesus, que era conhecedor de todas as coisas, ainda que de maneira limitada enquanto na sua humanidade, não encontramos um versículo de oração de Jesus Cristo decretando a cura, decretando alguma coisa, falando dessa forma. E o maior exemplo é esse, quando ele diz lá no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito segundo a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. E vamos ver por quê. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E finalmente, esse último evento, Judas entrega Jesus aos judeus no Getsêmani. É o que nós vamos ver, se Deus permitir, na próxima vez que estivermos pregando, sobre a traição de Judas e a entrega de Jesus ali no Getsêmani. Eu queria destacar hoje apenas 2 pontos desta narrativa bíblica. Primeiro, trata-se do controle de Deus, o controle absoluto de Deus sobre toda e qualquer circunstância. Hoje de manhã eu já falei sobre isso na escola dominical, e agora à noite eu volto ao tema. Deus tem o controle de todas as coisas. Versículo 24, Jesus diz: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Olha que coisa interessante. O Senhor traz uma declaração que o Filho do Homem vai como sobre ele está escrito, como está determinado, como Deus anteriormente previra e decretara. Isso pode nos fazer pensar especificamente no controle que Deus tem. Alguém pode lembrar de um versículo em que se fala que Deus encheu o coração de Judas com o desejo de vender Jesus Cristo? João vai dizer que foi o diabo que entrou em Judas, mas não fala que foi Deus. Em momento algum surge um anjo e diz: avexa, Judas, vamos lá, Judas, tu tens que vender o homem para ele ser crucificado durante a festa da Páscoa. Em momento algum. A ação de Judas era totalmente livre. Seria como disse aquele ex-prefeito de São Paulo, né? Filo porque quilo.
Eu fiz isso porque quis. E é nesse sentido que nós precisamos compreender a soberania de Deus. Deus não criou seres para dar corda e deixar andar por aí. Misteriosamente, esplendidamente, Deus ordena todas as coisas e os seres humanos livremente, desejosamente, cumprem tudo o que Deus ordenou para eles. Foi assim que Pedro falou a respeito dos eventos da morte de Jesus. Ele disse: esse Cristo, esse homem a quem vocês entregaram, juntos vocês, com Pilatos e os principais dos sacerdotes e todo o povo, este homem foi entregue pelo predeterminado conselho de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus já havia ordenado desde toda a eternidade, fala-se lá, o cordeiro que foi morto na eternidade. Mas não há menção de Deus estar agindo diretamente no coração daquelas pessoas, impulsionando aquelas pessoas a tomarem a decisão que Ele ordenara tomar. Os homens agem livremente. E na sua liberdade de escolha, escolhem fazer o que Deus ordenou que eles fizessem. Como é que isso é possível? Eu não sei, eu não sou Deus. Eu só posso lhe dizer o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que Deus é soberano sobre toda a história. Deus é soberano sobre a sua vida. Hoje nós vimos aquele texto de Sansão, né? Juízes 14, de 1 a 4, em que Sansão vai a Timnate, e ali ele coloca os olhos sobre uma mulher, se enamora dela, e volta, e a mulher era filisteia, e volta para a casa do seu pai e diz: eu quero que o senhor peça aquela moça em casamento para mim, como era o costume daquele tempo, né? Quero que o senhor vá lá e acerte com o pai dela, porque eu quero me casar com aquela moça. E o pai e a mãe de Sansão ficam horrorizados. Será se por acaso, aqui no meio dos teus parentes, aqui no meio do teu povo, não existe mulher bonita para você querer casar? Você vai querer casar com aquela incircuncisa filisteia, né? Tinha que ser incircuncisa, não tinha como ela ser circuncidada, né? Você vai querer casar com a filisteia? E o texto do versículo 4 de Juízes 14 é muito claro. Eles não sabiam que aquilo vinha do Senhor. Tremendo isso, irmãos. Sansão, tomado pelas suas paixões, Sansão foi um homem bastante sensual, no sentido de que era um homem que gostava das coisas que agradavam os seus sentidos. Sansão vai atrás daquela mulher porque Deus buscava ocasião contra os filisteus. Exatamente o que Deus queria fazer, Sansão faz livremente. E aqui é exatamente a mesma coisa com Judas. Jesus diz: eu vou. Pensando que eu não vou, eu vou ser morto, sim. E eu vou ser morto porque isso está decretado por Deus. Algumas pessoas dizem assim: olha, se casamento fosse bom, Jesus tinha casado, e Jesus não casou, então casamento não é bom. Sabe por que Jesus não casou? Porque Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. O plano e o propósito de Deus não era que Jesus Cristo constituísse uma família, porque família é plano de Deus, mas não para o seu filho. O seu filho foi enviado ao mundo para salvar pecadores. Ele nasceu destinado a morrer por aqueles que o rejeitavam. Como se explica isso? Somente pelo amor de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo João vai dizer que foi ele que nos amou em primeiro lugar. Não parte de nós esse amor parte primeiro do coração de Deus. E o Senhor Jesus tem pleno controle e convicção do que está lhe acontecendo. Eu vou, está decretada a minha morte. Eu sei que faz parte do plano de Deus, mas ai daquele homem por quem
o Filho do Homem é traído. Ou seja, apesar de ser exatamente o que Deus quer, Deus não aliviou a barra de Judas. Deus não cobrou a responsabilidade de Judas. O que nos mostra que Judas, até aquele momento, se possível fosse, ele poderia ter rejeitado aquela proposta de trair o Senhor Jesus Cristo. Ele é culpado porque traiu sangue inocente. Mas ele foi designado para ser o que haveria de trair Jesus Cristo, como estava escrito. No mesmo versículo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Algumas pessoas diante disso ficam bastante abaladas, porque acham que se Deus é soberano, o homem não pode ser responsabilizado. O apóstolo Paulo enfrentou esse questionamento lá em Romanos capítulo 9. Alguém pergunta para ele: Paulo, por que é que Deus ainda reclama dos pecadores? Se todo mundo faz o que ele quer, se ele ama quem ele quer, se ele endurece quem ele quer, por que é que ele ainda está reclamando? É uma pergunta boa, mas a resposta de Paulo é melhor ainda. Quem é você para julgar Deus? Pode a coisa formada dizer ao seu Criador: por que me fizeste assim? Isso mostra que o nosso coração de fato é muito orgulhoso. Nós queremos entender a mente de Deus quando a gente não se entende nem mesmo a nós mesmos. Você não se entende, meu irmão, e você quer entender os planos de Deus para você? Não seja tolo. Confie. E aqui é exatamente a grande mensagem que esse texto me fala. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da história. Mas eu não entendo por que é que acontecem essas coisas ruins no mundo, pastor. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E como foi falado hoje de manhã, felizes são os que amam a Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem, contribuem, correm lado a lado. Concorrem para o bem, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode me dizer: eu não sei porque é que um câncer pode servir para o bem da minha vida. Eu não sei porque uma doença, eu não sei porque um desemprego, eu não sei porque uma tragédia pode servir ou tornar-se em algum bem na minha vida. E eu quero dizer a você, por acaso, José do Egito sabia que, passado alguns anos de que foi jogado num buraco, vendido pelos seus irmãos, traído pelo seu senhor, ele sabia que no futuro seria responsável pela salvação da família, da sua família, do povo da aliança. Ele não sabia. Ele não sabia, como você também não sabe. E se você não tiver a resposta nessa vida, meu irmão, porque ele sobrevém esse ou aquele mal, não se preocupe. Deus está trabalhando em silêncio para o bem daqueles que o amam. E se você o ama, muito bem, você é um desses que afortunadamente receberão do Senhor o bem. A outros o mal lhe sobrevém como castigo, como justiça de Deus. Eu até já disse aqui algumas vezes, né? Eu sou merecedor de todo o mal que me sobrevier. Eu sou merecedor. Eu fiz por merecer toda a ira de Deus sobre a minha vida. O que eu não tenho, o que eu não posso reclamar, é da misericórdia de Deus. Se Ele me julgasse e condenasse ao inferno eterno, eu teria que aplaudi-lo de pé, ou caído. Eu diria: tu és justo, Senhor, tu és justo. Eu não sou digno de estar no teu céu de glória. E aqui, irmãos, não fique pensando que assim, o pastor está fazendo onda. Não, é abrindo meu coração para vocês. Eu sei quem eu sou. E quanto mais a gente se conhece,
mas a gente tem certeza do que é graça de Deus, do que é misericórdia de Deus. Só um tolo acha que merece o céu. Eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu não estupro. Isso é tolice, porque você está se comparando com as piores pessoas que existem. Se compare com Jesus Cristo e veja se você ainda pode dizer: eu mereço ir para o céu porque eu sou igual a Jesus Cristo. Eu faço a mesma coisa que Jesus Cristo. Será? E isso, amados, nos leva a pensar exatamente para aqueles que tiveram a graça de conhecer Jesus Cristo. Deus está trabalhando para que os maus que nos veem se tornem em bênçãos. Mas aqueles que estão longe de Jesus Cristo, o próprio João vai dizer: a ira de Deus sobre eles permanece. Vai, não vai, a gente é tomado por notícias, de tragédias que acontecem com descrentes. E como aquele negócio, ninguém quer chutar cachorro morto, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente vai consolar a família do descrente. Você não pode, preste atenção, você não pode usar o versículo de Romanos capítulo 8. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para um descrente, porque ele não ama a Deus. E se você usa a palavra de Deus de forma distorcida, você está usando a estratégia do diabo, como ele fez lá em Mateus capítulo 4. O senhor não está com fome? Diga essas pedras aí que se tornem pães. O senhor não está aqui? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não te deixem tropeçar em pedra alguma. Usou a palavra de Deus fora do contexto. Foi o diabo. Se você vai consolar um descrente usando esse versículo, você está usando a estratégia do diabo. Queira Deus, você não tenha parte com ele. Deus tem o controle de todas as coisas. Segunda coisa que esse texto nos fala, e essa é tremenda, isso tem tudo a ver com a nossa ceia hoje. Ali foi celebrado um pacto selado com sangue. Olha aí o que é que a Bíblia diz. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Algumas traduções dizem o sangue da nova aliança, ou o sangue do novo pacto. O que é que Jesus está falando? Deus fizera um pacto com o povo judeu. Ele chama Abraão para ser o iniciador de uma linhagem de filhos de Deus sobre a terra. Dessa linhagem viria o Salvador. E Deus preservou em vida aquele povo com toda a dificuldade, um povo de dura cerviz, um povo orgulhoso, um povo que deixava o Senhor por outros deuses, mas Deus manteve-se fiel na sua aliança e no seu pacto. E até aquele momento, o povo judeu tinha uma grande confiança por ser o povo do pacto, por ser o povo da aliança com Deus. E Jesus disse: olha, agora eu estou fazendo uma nova aliança. Essa aliança agora não está limitada somente aos judeus, apesar deles terem pensado por muito tempo que era algo próprio deles. Mas essa aliança é feita para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E perceba, talvez para nós fique um pouco distante, porque nós não estamos acostumados com essa linguagem, com essa figura de um pacto de sangue. Mas o pacto de sangue era a forma mais rígida de contratação naqueles tempos. De tal maneira que quem entrava numa aliança de sangue com outra pessoa era parceiro de aliança
e se descumprisse aquela parceria, o peso dela seria a morte. Hoje nós fazemos contratos e quebramos os contratos com a maior tranquilidade. O apóstolo Paulo disse que seria característica desses últimos dias realmente, pessoas que são infiéis nos contratos, né? Fazemos vários tipos de contratos, contratos verbais, contratos escritos, mas nós descumprimos. No tempo bíblico, a aliança de sangue era a maior testemunha de fidelidade entre duas partes. O que era meu não era mais só meu, era meu e do meu parceiro de sangue. O que era do meu parceiro de sangue não era só dele, também era meu. Nós estávamos em aliança. E Deus faz uma aliança, faz um pacto com Abraão. E agora Jesus diz: eu vou renovar esse pacto. E esse pacto não é um pacto apenas de boca, é um pacto que é selado com o sangue puro de Jesus Cristo. O sangue do novo pacto, que é derramado por muitos, para o quê? A remissão dos pecados. O maior problema que o ser humano tem não é a falta de dinheiro, nem a falta de saúde. O maior problema que o ser humano tem é o pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você conhece coisa pior do que morrer, meu irmão? Não. Quando você morre, acaba a esperança, não é verdade? Quem está doente tem a esperança de pelo menos ficar bom. Quem está desempregado tem a esperança de pelo menos encontrar um emprego. Quando a pessoa morre, não tem mais esperança de nada. Não existe nada pior. E a Bíblia diz: todo aquele que pecar, esse morrerá. O pecado é, de fato, o maior problema da raça humana, porque ele nos separa de Deus. O profeta Isaías diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus é puro, tão puro, que não pode contemplar a iniquidade do ser humano. Não pense que você vai dar um jeitinho e vai entrar no céu, apesar de você ser mentiroso, apesar de você ser adúltero, apesar de você falar palavrão, apesar de você pensar coisas ruins em relação a outras pessoas. Não vai. Se faltasse energia nesse momento, se apagassem todas as luzes da cidade, nós poderíamos dizer claramente que onde chegou a treva, a luz foi embora. Não convive luz e trevas. No momento em que você acende um palito de fósforo, as trevas que estão ali são expulsas e você pode ver a luz. A Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível. Lá não há qualquer resquício de pecado. Nenhum. E por isso essa declaração de Jesus é importante para nós. Aquele sangue que ia ser derramado, e para nós foi, né? Mas para Jesus iria ser derramado na cruz do Calvário. Esse sangue não apenas sela o pacto de Deus, como ele é suficiente para perdoar o pior pecador da história. Talvez você diga: pastor, é porque o senhor não me conhece. Eu sou um grande pecador. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o que nos diz a Bíblia Sagrada. Sabe qual é a única coisa que impede que o sangue de Jesus perdoe o seu pecado? Você mesmo. Você não se arrepender e você não crer em Jesus Cristo. Porque na realidade, Jesus desde sempre disse: aquele que não crê em mim, a ira de Deus sobre ele permanece. Se você continua com o coração duro, se você não busca Jesus para a remissão dos seus pecados, não há jeito, não há perdão para você. O sangue que foi derramado não porque Jesus foi incompreendido pelos líderes, não porque Jesus queria tomar o lugar dos líderes religiosos, não porque Jesus estava fazendo uma sedição e ia contra o governo romano, não porque Jesus estava planejando. Queridos, o sangue de Jesus foi derramado para a remissão
dos nossos pecados. E quando nós nos reunimos aqui, como hoje nos reunimos, para celebrar a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor. Nós dizemos, Ele morreu em nosso favor, em nosso lugar. Por isso podemos declarar que esperamos ansiosamente o seu retorno, porque não temos mais medo. O nosso pecado já não mais nos separa de Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quero fazer 2 perguntas para encerrar a minha meditação de hoje à noite. Primeiro, você tem descansado no controle total de Deus sobre os eventos da sua história? Algumas pessoas pensam que Deus está muito ocupado. Deus está muito ocupado com as grandes questões mundiais. Mas a Bíblia diz que nem um passarinho sequer cai morto no chão sem que Deus esteja atento a isso. Ele sabe até o número de cabelos que nós temos na cabeça. E eu já tenho dito aqui, né? Isso é um conhecimento extremamente inútil, a menos que você seja careca, porque aí até qualquer fio conta. Mas se for um cabo assim como eu, meio cabeludinho, saber que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 bilhões de cabelo não me faz diferença nenhuma, pois Deus sabe. E nenhum deles cai sem que o Senhor tenha conhecimento, porque Ele continua sabendo o número de cabelos na nossa cabeça. Por que você acha que Deus não se preocupa pessoalmente com a sua vida? Apenas por incredulidade. Você acha que Deus não é Deus. Pastor, eu nunca diria isso. Não diz, mas pensa. E as suas atitudes de indiferença para com Deus provam isso. Deus tem a sua vida nas palmas das suas mãos. Deus tem controle sobre todas as coisas que acontecem na sua vida. Nada vai pegar Deus de calças curtas. Nada vai surpreender a Deus a ponto de dizer, meu Deus, e agora? Não. Todas as coisas Ele ordenou desde da passada eternidade. E você livremente vai cumprir o que Deus ordenou para você. Aí algumas pessoas dizem, mas isso é fatalismo, não tem mais nada que se possa fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus ordenou que as circunstâncias mudassem através da oração. Você sabia disso? Aquilo que vai acontecer é exatamente o que Deus quer que aconteça. Mas Ele deu a mim e a você uma forma de fazer com que a vontade dEle prevaleça. É na oração. Você pode pedir a Deus e Ele diz, peça e eu vou dar. Por que você não pede? Ah, pastor, mas se já está tudo ordenado, Deus vai fazer o que Ele quer. Mas como é que você sabe o que é que Ele quer? Você sabe se a doença é para a vida ou é para a morte? Você sabe se é para o bem ou se é para o mal? Você sabe se essa circunstância que você está passando agora tem algum proveito para o futuro? Não, pastor, eu não sei. Então peça. Um dos grandes descansos que eu tenho na doutrina da providência de Deus é que eu sei que nada me sobrevém sem que o meu Pai tenha conhecimento específico sobre isso e que Ele tem as rédeas na mão. Foi por causa disso que quando a Ana Carla ficou grávida, eu comecei a orar, Senhor, daqui vai sair ou um menino ou uma menina. A gente namorou 200 anos, né? Foram 10 anos de namoro, né? E a gente naquele tempo de namoro, aquelas coisas de casalzinho novo, a gente já tinha o nome dos filhos. A gente já tinha a quantidade dos filhos, né? Tolice, né? Mas quem é apaixonado aqui sabe do que eu estou falando, né? Ah, vai ser o Mateus, vai ser a Mariana e vai ser o João Marcos. Nós tínhamos 18, 19 anos e a gente dizia isso. Vai ser o Mateus, vai ser a Mariana, vai ser o João Marcos. A Ana Carla aparece grávida. E eu vou para os pés do Senhor.
Senhor, tu podes todas as coisas. Aqui sai o homem ou sai mulher. Pode sair a Mariana agora, pode sair o Mateus agora. Um dos dois vai sair. Ou, eventualmente, eu não considerava a possibilidade de perdê-los, né? Mas, e graças a Deus não perdi nenhum. Mas eu tinha certeza. Eu digo, tu podes tudo, Senhor. Se o Senhor me der a Mariana agora, eu estou satisfeito. Eu não tenho nenhum filho, vai ser festa. Mas, Senhor, lembra-te de mim. Nós, desde a nossa mocidade, falamos que o Mateus é o primeiro. Então, por favor, Senhor, faça com que venha o Mateus. E o que é que veio? Mateus. Glória a Deus, glória a Deus. Ana Carla engravida de novo. E eu dizia, agora vem a Mariana. A professora chegou e disse assim, não diga isso. Olha, você está dizendo que é a Mariana, mas pode ser que venha um meninozinho aí. E a Mariana vai se sentir rejeitada, e o menino vai se sentir rejeitado, porque você só chamava a Mariana, Mariana, Mariana. Eu digo, não, minha filha, o que vier, o próximo aí é Mariana ou é João Marcos. O que vier está bom demais. Mas eu pedi a Deus que Ele me desse o Mateus. Eu vou pedir agora para me dar a Mariana. Se Ele não me der, eu vou dizer, tudo bem, está na sua disponibilidade. O meu negócio é fazer menino, o seu é dizer o que é que vai ser, né? Irmãos, veio a Mariana. E aí, glória a Deus. Mateus, Mariana, né? Como menino dá trabalho, os irmãos que têm filhos já sabem disso, eu e a Ana Carla pensamos em parar. E, de fato, paramos por algum tempo, né? Casalzinho, a gente tinha até medo de propor um para o outro, porque podia ser que o outro aceitasse, né? A gente tinha medo de dizer, vamos tentar mais um, vamos tentar mais um. E deixamos a coisa correr. Até que, numa dessas vindas de Araiós para São Luís, a Ana Carla engravida de novo, 4 anos depois da Mariana, e agora ia sair alguém dali, e eu só tinha o nome de João Marcos, não tinha pensado ainda no nome feminino, até eu brinco com ela, Mariana, se o João Marcos não fosse o João Marcos, seria Marina. Ela disse, papai, mas o senhor é muito sem criatividade, Mariana e Marina. Eu digo, não, minha filha, é porque não tinha outro nome, não. A gente não tinha pensado em outro nome. Desde namorada, era Mateus, Mariana e João Marcos. Terceiro filho, terceira visita ao dono do universo. Senhor, muito obrigado pelo Mateus e a Mariana. Senhor, já nos deu esses dois, do jeito que a gente pensou. Pai, eu não vou lhe dizer como o Senhor vai tocar o seu universo. O universo é seu. Mas eu quero só lembrar ao Senhor que eu estou lhe pedindo para ficar bem legal, né? O cara ainda quer passar um queixo em Deus, né? Para ficar bem legal, aquilo que a gente já dizia lá do princípio. Já pensou se vier o João Marcos agora, Pai? Senhor, vai ser muita glória. Se não for, amém, eu entendo, o Senhor tem seus planos, mas que fique registrado aí na glória. Se o senhor tem dúvidas, se ninguém entendeu, eu quero que venha um menino. E veio o João Marcos no tempo devido. O que é que eu quero dizer com isso? É apenas uma ilustração, isso é uma ilustração. Não estou dizendo que Deus vai fazer com você o que Ele fez comigo, tá? Mas o que é que eu quero ilustrar? Se Deus pode todas as coisas, meu irmão, antes de você se desesperar, vá pedir a Deus. Vá pedir a Deus. E dê a Ele a chance de dizer se quer lhe atender ou não. Tem gente, não adianta nem orar não, porque Deus já ordenou todas as coisas, tem nada para eu fazer mais. Ele vai fazer tudo que Ele quer mesmo? Ele vai fazer o que Ele quer, mas Ele disse assim, peça a mim, bata na porta, clama a mim e eu te responderei. Aí tem gente que olha só o lado negativo, impositivo, e que não cabe a nós se queixar nem reclamar de nada. Ele pode porque Ele é Deus. Mas a nós Ele deu a oportunidade de ir lá e dizer, por favor, o Senhor que pode todas as coisas, que ninguém nesse universo pode. Irmãos, eu confesso até que eu usava assim de umas chantagens assim meio. Eu digo isso para vocês, não é né, me gabando não, é quase chorando, não é isso. Eu dizia assim, Senhor, se o Senhor quiser mudar quem o Senhor ordenou, quem é que vai poder dizer para o Senhor que não está certo? O que o Senhor botar aí no papel está valendo. Vai lá, Senhor, faça o que o Senhor quer, né? Aquelas conversas de filho para pai.
aqui tem um filho pequeno, sabe como é que o menino faz, usa todo o charme que tem para poder conseguir que o pai lhe dê o presente desejado. E eu fiz isso, irmãos, não tenho vergonha. E você deve fazer isso também. Pedir a Deus, pedir a Deus, pedir a Deus. Não se envergonhe. Está doendo, diga, está doendo, pai. Eu não aguento, está difícil. Mas peça, peça. Porque se tem alguém que pode resolver o seu problema, é Deus Todo-Poderoso. A segunda pergunta, e essa talvez a mais importante da noite, é: o sangue de Jesus já remiu os seus pecados? Será se essa noite, se Deus lhe chamar para a prestação de contas, os seus pecados todos já estarão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo? Se você diz, não sei, eu preciso lhe dizer que você pode saber. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele inclui você também. Se você clamar por Jesus Cristo, você clamar pelo sacrifício dele, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, esse sangue é suficiente para perdoar, para remir o seu pecado. O que lhe impede? Pastor, nada me impede. Então vá a Cristo agora, nesse momento. E diga para ele: Senhor, tu derramaste o teu sangue para a remissão dos pecados. Eu sou pecador. Passe esse sangue sobre a minha vida também. Perdoe os meus pecados também. Eu te peço, tem compaixão de mim. Eu sou pecador, eu preciso de ti, Senhor. Eu me arrependo da vida má e errada que eu tenho vivido. Eu quero também que este sangue possa perdoar o meu pecado. Você pode fazer isso. Só quem pode impedir você de fazer isso é a sua incredulidade. E se você é incrédulo, a ponto de não ter coragem nem de fazer essa oração, diga para Deus: Deus, tem compaixão de mim, perdoa a minha incredulidade. Me salva, me salva. Que Deus em Cristo nos abençoe. E nós agora iremos passar para a celebração da ceia propriamente dita. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. É um momento de oração, um momento em que você vai estar pensando na sua vida. Você que é cristão, que já teve os pecados perdoados pelo sangue de Jesus, é um momento de agradecimento. E você que ainda não tem certeza disso, é um momento de arrependimento. Que você pudesse dizer a Ele: Senhor Jesus, eu venho como estou, cheio de pecados, cheio de falha, tantos defeitos morais, mas eu ouço que foi derramado um sangue para a remissão dos pecados, e eu preciso desse sangue na minha vida, Jesus. Assim como no passado era passado o sangue nos umbrais das portas para que a morte não chegasse, essa noite eu queria que o Senhor passasse do teu sangue sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração, para que quando a morte chegar, eu não tema, porque sei que todos os meus pecados foram cancelados na cruz do Calvário. Deus bendito, ouve a oração de cada pessoa que esta noite se achega a Ti. Buscam o Senhor porque sabem que podem encontrar paz no Senhor. Que nenhum, Pai, que vá ao Senhor esta noite com o coração contrito, com o coração aberto para receber o Teu perdão, volte para casa vazio, mas ao contrário, seja recebido, seja perdoado, seja lavado pelo sangue do Cordeiro e cheio do Teu Espírito Santo. Nós pedimos isso, Senhor,
para o louvor e para a glória de Jesus Cristo, que por nós morreu, mas ressuscitou e está pronto a voltar a qualquer momento a esta terra. É no nome dele, Senhor, que nós te rendemos graça e que nós te louvamos por tudo. Amém e amém.